Agora vamos falar do Lincoln Portela, do Bolsonaro e tudo mais. Ó, um pouquinho de contexto para quem não acompanha essa semana. O então vice-presidente da Câmara era o Marcelo Ramos. Marcelo Ramos ele foi eleito vice-presidente da Câmara em 2021, quando Arthur Lira foi eleito presidente. Só que os cargos na mesa diretora da Câmara, e aí a Câmara tem presidente, vice, primeiro secretário, segundo, terceiro secretário, enfim, tem vários cargos. Tá, esses cargos pertencem aos partidos. O Marcelo Ramos era do PL. Quando o Bolsonaro entrou no PL, ele saiu do partido porque ele é anti-bolsonarista, ele foi pro PSD. Ok. Aí, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, entendeu, ó, como ele mudou de partido, aliás, a primeira secretária era a Marília Reis, que era do PT, também mudou de partido, aliás, o terceiro secretário também mudou de partido, então tem que ter uma nova eleição para esses cargos todos. Ok. No caso do primeiro e do terceiro secretário, não são cargos lá tão importantes, e aí o PT indicou o deputado Odair Cunha, que é de Minas Gerais, todo mundo votou nele, a Câmara inteira votou nele, foi eleito com 342 votos, se eu não me engano. Aí também o terceiro secretário também foi eleito sem problema algum, não teve disputa. Porém, a vice-presidência da Câmara é um cargo importante. Sabe por quê? Esse ano está acontecendo uma coisa. O Bolsonaro é presidente, só que o vice-presidente Mourão, ele vai concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. E aí tem uma coisa, se o vice-presidente assumir a presidência, nem que seja por um dia, por um minuto, ele fica incompatível para concorrer a governador. Porque alguém que tem um cargo público dessa magnitude não pode concorrer a outro cargo público, alguém que está num cargo do executivo. Ou seja, sempre que o Bolsonaro viaja ou vai a algum lugar, o Mourão é obrigado a viajar. Vou te dar um exemplo. O Bolsonaro vai para a Cúpula das Américas agora em Los Angeles, em junho. O Mourão inventou uma viagem para Madrid. Por quê? Porque se ele assumir a presidência por um dia, não pode ser candidato a governador. Então, em vez do vagabundo mamateiro ele renunciar ao cargo, não. Ele continua sendo um vice decorativo, ganhando o salário, ganhando todos os benefícios do cargo, as benesses. E aí, quando o presidente sai, em vez de ele assumir fazendo o papel de vice, né, que é assumir quando o presidente sai, ele viaja também para não se incompatibilizar. Ok. O Arthur Lira vai ser candidato novamente a deputado. Ele também não pode assumir a presidência. Quando sai o presidente e o vice, quem assume é o presidente da Câmara. Então, sempre que sai o Bolsonaro de viagem, agora em junho esse exemplo, o Arthur Lira também vai ter que viajar. O Mourão viaja, o Arthur Lira também viaja. Então, quem assume a presidência é o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. Ele não vai concorrer a nada, então para ele não tem problema. Ok, só que aí quem assume a Câmara dos Deputados é o vice. E o vice, o Bolsonaro queria um vice bolsonarista. Para quê? Para que quando o Bolsonaro viaje, o Mourão também viaja, o Arthur Lira viaja, e um bolsonarista assumiria a Câmara dos Deputados e ia pautar alguma coisa que o Bolsonaro quer, essas pautas de armas, dessas pautas fascistas do Bolsonaro. Ok, ele indicou o Major Vitor Hugo, perdeu a primeira eleição. Aí perdeu a eleição interna no partido. O PL indicou o Lincoln Portela. Aí o Bolsonaro pensou, peraí, eu vou indicar a Flávia Arruda, que era quem liberava a verba para os deputados, eles não vão ter cara de votar contra ela. Ah, o voto é secreto, mas não vão ter cara de votar contra ela, de falar, caramba, a gente tá votando contra quem liberou tantos milhões pra gente roubar. Pois bem, tiveram. Por quê? Tá tendo uma insatisfação muito grande, tanto no partido do Bolsonaro como no Centrão, pelo fato de que o Bolsonaro tenta interferir em alguns assuntos internos da Câmara dos Deputados. Veja bem, não são assuntos que outros presidentes não interferiam. Sempre houve, não é interferência não, é o presidente conversando com os deputados da sua base e tomando decisões e pedindo para os deputados fazerem o que ele quer, isso é normal. Porém, os deputados veem o Bolsonaro como o cara decorativo que fica ali falando para claque, ou seja, falando uma abobrinha aqui, outra ali e tudo mais, enquanto os deputados roubam muito dinheiro e o Bolsonaro leva a parte dele. Não pense que não leva, leva. A mídia tenta falar que é o Centrão que está roubando, como se o Bolsonaro fosse inocente. Não, tá roubando porque o Bolsonaro deixa. Tá, então eles não querem o Bolsonaro assim, dando palpite em nada. O Bolsonaro é um zero à esquerda. Você fica ali, fica na presidência, a gente te mantém aí, você dá a chave do cofre pra gente roubar e leva a sua parte e fica quieto. Fica quieto e fica aí distraindo o público, fala uma abobrinha aqui, outra ali, enquanto a gente rouba dinheiro. O Bolsonaro começou a interferir, a dar a opinião dele, a tentar impor o que ele queria, então resolveram dar uma lição a ele. Falaram, não vamos votar nem no Major Vitor Hugo, que era um bolsonarista raiz, nem numa ex-ministra, que é alguém do Centrão. A Flávia Arruda não é bolsonarista raiz, ela é do Centrão. Então não votaram em ninguém que o Bolsonaro queria. Nada. Ó, vamos fazer você ter uma derrota bem derrotada mesmo. Tá, derrota bem derrotada é boa. Uma derrota acachapante. Tá. Bolsonaro sofreu a derrota. Aí, o
o deputado que ganhou, o Lincoln Portela, se encontrou com o Bolsonaro, ele foi até o Palácio Planalto, fora da agenda, se encontrou com o Bolsonaro, falou, ok, e tentou colocar panos quentes. Aí, logo depois de eleito, ele deu uma entrevista no dia seguinte para o UOL. Aí tá lá o deputado dando entrevista e perguntam para ele sobre a eleição. O que fala o deputado? Olha, é difícil o Bolsonaro ganhar no primeiro turno, não dá, mas difícil o Bolsonaro ganhar no segundo turno porque o Lula tá com muita força, né? Vai ser muito difícil o Bolsonaro ganhar essa eleição no segundo turno. Pronto. A fala dele, a entrevista dele inteira é um desastre. Ele foi treinado, e dá pra ver que ele foi treinado para toda vez que alguém falava de qualquer assunto na entrevista, qualquer assunto era abordado, ele falava, não, isso é uma coisa da democracia. Vou te dar um exemplo. Falaram, olha, o ex-vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, falou que foi uma interferência do Bolsonaro para você ser eleito, ou para ele ser destituído. Ele falou, ele fala o que ele quer porque é da democracia, cada um tem a sua opinião, eu respeito a opinião dele. Olha, estão falando que você impôs uma derrota ao Bolsonaro, não sei o que ele. Quem fala o que quer, porque é coisa da democracia e tudo mais. As respostas dele eram todas ensaiadas, sempre falando que, olha, isso não tem problema, alguém vai ser oposição a mim, não tem problema nenhum, isso é tudo da democracia. Aí teve uma resposta em que ele fala, olha, eu sou um cara evangélico, tudo mais, eu sou da base governista, mas eu sou o vice-presidente de todos. Sou da esquerda, da direita, da centro-direita, do centrão, de todos. Eu tenho que falar com todos, tudo mais. Isso é da democracia. Então ele estava bem treinado. Até perguntarem da eleição, ele fala que... Aí ele ainda fala, eu sou governo, mas dificilmente o Bolsonaro ganha. Explodiu uma crise. Mas uma crise. O Bolsonaro ficou uma fera quando falaram para ele. E eu imagino até o Carlos Bolsonaro no WhatsApp do lado do papai Jair, falando, o que esse cara falou aqui? O Bolsonaro olhando, meu Deus, ficou uma fera. Aí o Valdemar da Costa Neto ficou uma fera. O deputado, logo à noite, ele fez um tweet para tentar desmentir o que tinha acabado de dizer. Aí falou, não, estamos com o Bolsonaro vai sim ganhar a eleição. Mas, aí já era tarde, né? Quando te perguntam, você vai lá e fala que ele não ganha, que o Lula vai ganhar. Aí depois de 10 horas, você faz um tweet falando, não foi isso que eu quis dizer, o Bolsonaro vai ganhar. Aí deu ruim. Aí os deputados estão revoltados. O Bolsonaro está revoltado com o PL, o Bolsonaro considerou uma traição maior do que já era. O Bolsonaro tinha engolido, ele engoliu a seco. Tá, ok, não foi quem eu queria, não foi, tá, vou fingir que não é comigo. Era um recado para ele parar de interferir, ou seja, parar de dar opinião dele nos assuntos do Congresso Nacional e do Centrão e do próprio partido dele. Tá. Depois da declaração do deputado, o Bolsonaro falou, não, agora é que eu não vou parar mesmo, agora eu vou meter o dedo na ferida de todo mundo, agora eu vou interferir, tentar impor a minha vontade aqui e vocês que se danem. Aí pronto. Aí os deputados do Centrão já não querem, os bolsonaristas começaram nas redes sociais a falar sobre o Bolsonaro, por quê? Porque saiu o Datafolha, e aí os bolsonaristas começaram a falar, olha, o Datafolha não funciona, tudo mais. Por que os bolsonaristas estão assim? Porque vários deputados do Centrão, logo depois dessa declaração do vice-presidente da Câmara, saiu o Datafolha. E vários do Centrão, quando o bolsonarismo veio com raiva nos bastidores, depois dessa declaração, os deputados do Centrão falaram, mas olha o Datafolha aí, você não ganha, você não chega nem no segundo turno, Bolsonaro. E aí começaram a especular, e olha, isso é em vários veículos de mídia, só que eu gosto quando eu vejo nos veículos da extrema-direita. Da extrema-direita eu quero dizer aqueles do bolsonarismo. Tem alguns sites bolsonaristas que eles fazem o seguinte, eles põem uma ou duas notícias verdadeiras, e aí eles põem umas 3 ou 4 fake news. 1 ou 2 verdadeiras, 3 ou 4 fake news. Nessas 3 ou 4 fake news, não é que é coisa inventada, não. Eles pegam uma coisa e distorcem, para parecer que é outra. Então, se inscreve aí, eu tenho que ler toda essa coisa tóxica aí. Então, às vezes, você vê uma coisa negativa contra o Bolsonaro e tá na parte das notícias verdadeiras deles. Por quê? Porque é notícia que você vê que eles pegaram das mesmas fontes da grande mídia. E aí eu também vejo no antagonista, que também é de extrema-direita, e também vão votar no Bolsonaro, até o Mainardo estava falando entre Lula e Bolsonaro, eu prefiro Bolsonaro e tudo mais, já abandonaram o Sérgio Moro, inclusive, então, inclusive agora o antagonista é parte do UOL, e o UOL várias vezes vira um panfleto bolsonarista, assim como a Folha de São Paulo. Tá, aí eu vejo nesses veículos vazar muita coisa, e começou a vazar depois do Datafolha o seguinte, que o Centrão só está esperando agora para desembarcar do bolsonarismo. Por quê? Porque para eles é o seguinte, se o Bolsonaro chega no segundo turno e tal, ok, eles até aceitam perder,
e depois eles tentam migrar para o lado vencedor, porque o Centrão sempre está com quem está no poder. Eles nunca são oposição. Falou!